desta ilustração para cá? Bom, de facto, o livro é lançado oficialmente hoje, mas já fez correr muita tinta, digamos assim, por causa do convite e por causa do cartaz. De a mão, que assusta muita gente, mas que eles acham que está muito interessante. Foi assim, a capa é da responsabilidade da editora, mas quando me enviaram o ensaio, eu dei o meu ok automaticamente, porque eu gostei. Assim que vi a capa, gostei e associei imediatamente ao parágrafo no qual ela é baseada. E apesar de ser uma mão assustadora, o parágrafo não é assustador, porque eu acho que está escrito de forma poética, e então nós lemos aquilo e nos apercebemos que de facto aquilo depois, se estivéssemos a ver, poderia ser um pouco mais, nos poderia ferir a vista. Mas ao ler não nos fere a vista. De facto, olha, já tive colegas que me disseram, esta mão parece mais apropriada para a capa do CD do Death Metal. Por exemplo, houve um que me disse, houve alguns que disseram, esta mão, eu nem quero ler isso. Foi um cunhado do meu cunhado, não foi? Que disse, olha, depois tens que trazer uma cópia do livro do cunhado que eu gosto de ler. Mas depois, quando viu o convite, depois cá, não quero, não gosto dessas coisas. Mas de facto isto não é para testar. Mas é assim, houve outras pessoas que, quando viram o convite, disseram, os filhos está bom, está bonito. É assim, sabemos que não podemos agradar a gregos e vitorianos, como toda a gente sabe. Uns gostam, outros não gostam, é como tudo. Há sempre o preto, há sempre o branco. Mas eu, por acaso, gostei. Isso chama a atenção, sim. Não é propriamente só uma estratégia de marketing, temos que dizer que é. A editora se preocupa que nós vamos fazer uma capa que é comercial. Portanto, espero que seja comercial. E que pelo menos seja relativa e que as pessoas, pelo menos acho que chama a atenção, para além do título também. Muito bem. Uma questão que acho que possa ser pertinente é relativa à editora. Porquê a escolha desta editora? Foi um acaso? Porquê não a escolha de outra editora? Como é que surgiu a ideia da Chiado Editora participar no lançamento deste livro? Olha, como já comecei aqui alguns dos presentes, foi uma questão do acaso. Eu já escrevi este livro. Portanto, eu não escrevi agora, estava dentro da gaveta, digamos assim, como mais alguns que eu tenho já escritos, porque eu sempre tive a mania que estava a escrever só para as outras pessoas lerem. Eu pensava, bom, eu nunca participei num programa televisivo, nunca entrei numa novela, não sou jornalista, não sou conhecido, nunca devo ver nenhum editor que possivelmente não queira editar. E então, se eu tivesse a ideia de que nunca iria aparecer uma editora que se interesse realmente por alguma das minhas obras. E estava, portanto, ia escrevendo, porque eu gosto de escrever, já escrevo há algum tempo. E o ano passado andava na net, creio que em setembro ou outubro, andava a fazer uma pesquisa de qualquer coisa, que não era sobre livros. Mas curiosamente fui parar ao site da editora. E depois, ainda estava mesmo a contar um colega, eles têm lá um particular que me chamou a atenção. Se nos quiserem enviar a sua obra, nós comprometemos em analisá-la e responder dentro de um prazo de 10 dias. Eu disse, será que eles realmente conseguem ler uma obra e responder no prazo de 10 dias? Eu achei interessante e decidi colocá-los à prova. E então, como acho que é um dos círculos que mais chama a atenção, decidi enviar este. E, curiosamente, a resposta deles foi positiva. A vossa resposta foi positiva e imediatamente me puseram um contrato de edição. Eu disse, vamos então, vamos para a frente. Foi assim que surgiu a Chiado Editora. E depois achei curioso, hoje portanto, tinha um pouco de atividade no mercado ainda, mas já está a tornar-se uma das melhores editoras de expressão, sobretudo na língua portuguesa, e achei muito interessante, que é tudo muito positivo. Okay. Uma pergunta que também me surgiu diz respeito ao título do livro. Eu acho que com Lisboa Trágica já ficamos mais ou menos com uma ideia daquilo que possa daí vir, mas o Tomé resolveu juntar-lhe mais umas quantas palavras e torná-lo um pouco mais extenso. Porquê isso? Lisboa Trágica, 3 contos trágicos. Exatamente. Bem, essa é uma particularidade. Daqui por uns anos, quando as pessoas andarem a estudar e quando colocarem o Camões para a pessoa um bocadinho de lado e começarem a estudar o grande Tomé Silva, vão reparar que isto é uma das minhas particularidades. Eu tenho esta mania, dou um título ao livro e depois gosto de colocar, digamos que um subtítulo ou algo entre parênteses para dar a entender o que é que as pessoas vão esperar. Portanto, é um aviso, para saberem o que é que se espera. Portanto, eu escrevi a Lisboa Trágica, assim, ok, vou criar aqui uma situação que se vai ter a ação em Lisboa
Depois há estas situações trágicas, que é a trágica com as 3 pessoas, portanto o livro está dividido em 3, li os 3 contos trágicos, portanto não há novidades, as pessoas já sabem, já estão prevenidas, isto é um aviso que se vão ler 3 contos, portanto tem de alguma forma que serão trágicos. E depois também tenho feito isto com as outras obras, por exemplo, que eu escrevi, possivelmente será o próximo a ser lançado, que é Aconteceu na geração de Chaves Pardal, portanto é o livro, Aconteceu na descendência de Chaves Pardal. Mas depois automaticamente escrevo um drama familiar. Tenho, portanto, assim esta mania, digamos, de acrescentar mais qualquer coisa para além do título principal, para as pessoas saberem o que é realmente o que vão ler. E depois, se me encontrarem na rua, eu li e não estava à espera, e assim, calma que eu avisei. O que é que eu esperava? Como o próprio livro indica, e como acabou de dizer, o livro contém 3 contos. Exato. Aquilo que a mim me intrigou um pouco foi, então porquê lançar apenas um livro e contendo 3 contos e não lançar cada um deles com um conto, com uma história por livro? Porquê juntar? Eu sei que, pronto, até no próprio livro e na minha traseira vemos que são 3 contos, mas neles existe alguma coisa de comum. Exato. Foi por esse motivo? Existiu? Pronto, eu posso... pergunta um bocado complicada, mas damos a volta. O Lisboa Trágica, vocês quando começarem a ler e ao longo da leitura vão ver que este nome aparece muito aqui. Porquê? Porque no próprio livro existe o livro titulado Lisboa Trágica. E então, há os 3 contos porque existem 3 protagonistas distintos, um fotógrafo, no primeiro conto, depois no segundo uma professora, e depois o terceiro conto, que é um escritor que acaba por ser o autor do próprio livro Lisboa Trágica. Então existe este livro Lisboa Trágica que acompanha eles nunca se encontram, como está aqui escrito. Portanto, o fotógrafo nunca encontra o autor do livro, nunca encontra a professora também não encontra o professor, o fotógrafo não encontra o escritor, e o escritor do livro Lisboa Trágica também não conhece estas personagens. Portanto, eles aos contos são independentes. Mas existe este elemento comum, que é o próprio livro Lisboa Trágica, que liga a história. Tanto que no início do primeiro conto eu falo logo no autor do livro, do Lisboa Trágica, e no final do último conto, que é do escritor, volto também a falar no autor. Portanto, há estes elementos de ligação. Podemos ler os contos de forma independente, mas ao fim e ao cabo há estes elementos que ligam. E também há outro pormenor que eu acho interessante, que é o cheiro. O cheiro de Lisboa. Eu não falo apenas num dos contos, mas este cheiro de Lisboa, que depois também há uma passagem que eu possivelmente irei ler, que eu vou buscar aquele trecho do cheiro bem, cheiro a Lisboa. E então este cheiro de Lisboa também acompanha os outros contos, também está presente. Portanto, há assim estas identidades, estes elementos comuns que fazem com que o livro se torne um todo, apesar dos contos serem independentes entre si. Não sei se ficaste esclarecido, mas quando voltares a ler novamente perceberás melhor. Com certeza. Dentro destes 3 contos, vendo-os separadamente, existe algum que te desse mais prazer de escrever? Ou algum com que te identifiques mais? Ok. Alguma preferência? Eu tenho. Ok, portanto o primeiro chama-se o fotógrafo. Antes de responder, portanto, o primeiro conto é o fotógrafo, depois temos o segundo que é a professora e temos o terceiro que é o escritor. Eu inicialmente até tinha, só uma curiosidade bem de parentes, o segundo conto tinha intitulado As Irmãs, porque a professora vive com a irmã. Mas depois pensei, não é o fotógrafo, o outro é o escritor, e ela é a professora, vou colocar aqui para ficar assim esta linha condutora das profissões a dar os títulos aos contos. Olha, eu sou sincero, não posso dizer que gosto mais de um conto ou do outro. Portanto, eu escrevi-os todos, é como tendo 3 filhos. É difícil dizer qual é o filho que nós gostamos, não é? Eu gosto muito. Espero que não se houver. Não é bom sinal. Se alguns dos pais aqui presentes tiverem um filho preferido, eu pessoalmente acho que não é bom sinal. Temos gostado dos filhos todos, de igual modo. Eu gostei muito do fotógrafo, gosto muito do fotógrafo. Depois, quando começo a ler o conto da professora, gosto muito do conto da professora. Quando do escritor, gosto muito do conto do escritor. Portanto, é difícil realmente dizer que gosto mais deste ou eu gosto mais daquele.
porque cada um tem a sua particularidade e tem um prazer em escrever todos eles. E há certos parágrafos que eu ponho-me a ler e assim, isto não está bem escrito, gosto, apesar de ter escrito. Quando estou a lê-los, há alguns que eu gosto particularmente. Possivelmente mais com o último ponto do escritor, porque, agora, entre parênteses, que ninguém nos ouve, há parte dele, não é? Portanto, o fotógrafo fotografa para algumas revistas, trabalha também para ele, tem um pequeno estúdio na casa dele. Depois há a professora, que dá aulas aos alunos, a professora primária. E depois há então, por fim, o escritor, que escreveu o livro Lisboa Trágica. Eu pessoalmente identifico mais com esse. Não quer dizer que seja o meu ponto preferido, mas pessoalmente identifico mais com ele. É alguma coisa que temos em comum também. Gosto bastante do livro, bastante interessante. Aborda uma temática que tem muito a ver comigo também, não com a parte do escritor, porque não sou. Infelizmente ainda não descobri essa veia, mas tenho algumas passagens, depois vou ter a oportunidade de ler até o qual me identifico bastante. E é para mim uma compilação. Relativamente ao livro em si e à sua totalidade, foi muito difícil escrevê-lo? Eu penso que não. Sei que também tens mais alguns em carteira, ou seja, isso é algo que corre naturalmente entre ti. Mas encontraste algum obstáculo? Eu escrevo por fases. Há alturas em que as ideias parecem que chocam. E depois há alturas que é mesmo na descontra. Descontraído, que não me lembro de nada. Não tenho de escrever, ou ando a ver filmes, ou ando a ler, outras coisas assim. Mas depois há aquelas alturas em que tenho umas ideias e depois enquanto não espaço para o papel, parece que... e então, este livro por acaso foi muito fácil, de escrever-lo, porque em relação ao primeiro ponto do fotógrafo, eu simplesmente contatei um amigo meu que ele é fotógrafo profissional, estive a falar com ele, perguntei alguns utensílios que ele utiliza. Pronto, porque quando nós escrevemos sobre qualquer coisa não temos que ter assim mais mesmo. Tem que haver um suporte, tem que haver uma base, tem que haver o seu quê de verdade naquilo que se escreve. Se bem que depois podemos fantasiar como escritor. Mas então eu procurei saber qualquer coisa. Então falei com este meu colega, porque ele indicou-me alguns instrumentos que ele utiliza diariamente em fotografia. Não quer dizer que não conhecesse alguns, mas pronto, foi basicamente isso. E depois no ponto da professora, portanto a professora já está nos seus 40 e tal, ela está perto dos 50 anos, e tive também a ler alguma coisa sobre a menopausa, sobre o estado da mulher nessa altura, porque é um assunto que eu abordo aqui. Portanto, eu coloco-me aqui no narrador, coloco-me no papel da mulher com esta idade, então tive também a ler alguma coisa sobre aquilo que elas passam nessas fases. Mas de resto, portanto, e depois no livro, no ponto do escritor, foi praticamente aquilo que eu penso sobre o escritor. Portanto, não me deu assim muito trabalho. Depois, por exemplo, comparado com o que eu escrevi recentemente, que neste momento está parado, porque me vai obrigar a entrevistar certas individualidades, porque é um bocado complexo em relação a certos aspectos que eu lá abordo. Eu vou ter que contactar com um neurologista, eu vou ter que falar com um veterinário, com um padre, com certos... há uma série de especialistas que eu vou mesmo ter que ouvir assim para saber mais alguma coisa. Comparado com este, não tive esse trabalho que vou ter, por exemplo, com o que estou a escrever. Podemos aguardar então para breve mais algumas obras. Ok, eu por acaso não fui aqui com a Rosa, mas estive a falar com um colega seu, ele até disse que estavam muito disponíveis. Para isso eu creio que sim, pronto, para além deste tenho mais escritos, para além do... Creio que sim, temos dentro de algum tempo mais alguma coisa. Já algum. Ok. Ia pedir agora, se estiveres de acordo, que despertasse um pouco a curiosidade das pessoas aqui presentes hoje e escolhesses uma passagem, um parágrafo, algo que te identifiques verdadeiramente e que possa levar todas estas pessoas a despertar nelas a curiosidade de lerem mesmo efetivamente o livro. Estou certo que todas o farão.